Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tiago Maior, apóstolo de Jesus Cristo, rogai por nós. Hoje, meus caros irmãos, quero cumprir o prometido, que era, pelo menos nos sábados ou domingos, fazer uma pequena reflexão a respeito do Evangelho do dia. Hoje comemoramos São Tiago, apóstolo, São Tiago Maior. Ele era natural de Betsaida, ele era irmão do apóstolo São João Evangelista, conhecido também como irmão do Senhor, pois era primo, era um dos filhos de Zebedeu, portanto, e foi muito privilegiado ao ver muitos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Presenciou muitos deles. Ele evangelizou a Espanha, onde teve uma visão de uma bilocação, que Nossa Senhora ainda era viva, quando ele, ao sair para evangelizar, foi escolhido para evangelizar a Espanha, recebeu a bênção de Nossa Senhora e, ao chegar à Espanha, teve uma visão onde a Nossa Senhora do Pilar lhe aparece. É uma bilocação, pois Nossa Senhora ainda estava viva, para confirmar que ali se fizesse uma igreja em homenagem da Santa Mãe de Deus, da Mãe do Verbo encarnado. Agora vamos falar um pouco sobre as leituras de hoje. A primeira leitura vem da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios. O salmo de hoje fala-se dos que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. E o Evangelho fala da mãe de Tiago e de João, que pede a nosso Senhor Jesus Cristo que em seu reino, quando ele tomar posse do seu reino, que ele receba os seus filhos para sentar um à sua direita e outro à sua esquerda. Estas são as leituras, basicamente, o que foi lido hoje em todas as igrejas do mundo. Então, nós vamos fazer uma pequena meditação, como foi o prometido de ser feito durante os fins de semana, pelo menos, já que no meio da semana não tenho tanto tempo disponível para isso. Então, para tanto, vamos começar invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. A primeira leitura, São Paulo vai dizer que traze-se este tesouro do Evangelho em vasos de barro. A palavra barro nos remete à criação do homem feito do barro. Adão significa barro ou terra úmida, portanto, significa de fato barro. Terra úmida é barro. Deus cria o homem do barro da terra. Homem é isto. Então, os nossos corpos mortais, como está escrito na lei antiga, no Gênesis, está escrito: tu és pó e ao pó retornarás. Portanto, somos barro. E ele vai falar que este tesouro do Evangelho é trazido em vasos de barro. De fato, os vasos nobres do templo eram feitos de ouro, de prata e de outros materiais preciosos. Mas São Paulo vai dizer que os vasos que trazem o Evangelho, a palavra de Cristo, são vasos de barro. Nisto também fica claro que a humanidade é muito frágil, como vasos de barro. Vemos os pecados dos nossos irmãos que são ministros de Cristo, os nossos sacerdotes, os nossos diáconos, e nos escandalizamos. Não devemos nos escandalizar, pois o tesouro que traz no coração, o tesouro da palavra,
o tesouro da unção recebida pela igreja, dada pela igreja, dada por Cristo à igreja. Este tesouro vem em vasos de barro. Pois bem, São Paulo vai falar da complexidade e dos sacrifícios que fazem aqueles que seguem a Jesus Cristo, sobretudo os apóstolos. Hoje temos os sucessores dos apóstolos, que são os nossos bispos, e o quanto sofrem, porque aqueles que acusam os senhores bispos de serem como que a nata da igreja, ou como que os poderosos da igreja, eles ignoram que aquele que serve a Jesus Cristo, que serve a seus irmãos, que está num cargo de elevada patente, este é o servidor de todos e o menor. Eles estão para nos ajudar, para nos servir, assim como Cristo desce dos céus, o Verbo eterno do Pai se encarna e se torna um servidor. Ainda esses dias conversava com um irmão e ele dizia que o símbolo de Cristo era o jumento, porque era um animal de carga. Ele entra montado num jumento. Então o reino é diferente. Eu vim para servir e não para ser servido. Então São Paulo vai falar disto, vai falar deste grande tesouro que trazemos dentro de nossos corações. Não somente os senhores bispos, os senhores sacerdotes, os senhores presbíteros, mas também, além da hierarquia da igreja, todos nós trazemos este tesouro, pois somos batizados. Nós leigos somos batizados e somos sacerdotes, reis e profetas, porque assim aquele que reina sobre si e vence o pecado com a graça de Deus, reina sobre si, portanto é rei. Aquele que anuncia Jesus Cristo é profeta, ungido com seu óleo santo, com a graça de Deus e com o Espírito Santo. Também somos sacerdotes, nós leigos, porque oferecemos a nossa vida para Deus por Cristo no Espírito Santo. Portanto, aqui nesta leitura de São Paulo, vemos isto. Vemos São Paulo falar da nossa fraqueza, dizendo ele em relação aos apóstolos, da nossa humanidade. Vemos também que aqueles que trabalham e que sofrem, porque seguir a Cristo é carregar a cruz. Seguir a Cristo não é fácil, como ensina o nosso querido, por tantos, o mundanismo, que hoje é sim, amanhã é não. Então, no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo muitas vezes adverte aqueles que querem o seguir. Ele diz: quem quiser me seguir, tome sua cruz, renegue-se a si mesmo e siga-me. Então, é sacrifício o sofrimento de Jesus e o sofrimento dos cristãos, o corpo místico de Cristo, a igreja, enquanto peregrina sobre a terra. Outro ponto se fala nos evangelhos, que é os irmãos, os dois irmãos que a sua mãe fala para Nosso Senhor, pedindo para que um fique à sua direita, outro à sua esquerda. Ele fala dos sofrimentos quando diz: este cálice, podereis vós beber do cálice que vou beber? Isto é o sofrimento da paixão e morte. Sabemos que todos os discípulos, exceto João, evangelista, sofreram o martírio. E aqueles que não sofreram o martírio na carne, sofreram no espírito, pois muito eram os sofrimentos daquela época. Nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a enfrentar o sofrimento. Quanto ao que está à sua direita e à sua esquerda, vemos que dois ladrões foram crucificados, um à sua direita, outro à sua esquerda. Todos os apóstolos sofreram martírio, exceto João. Então, o seguimento de Jesus é um seguimento de sofrimento e de dor. Aqueles que procuram seguir o Cristo apenas com suavidade, com carinho e com bondade e com ternura, não sabem que o sofrimento é de fato o seguimento de Jesus Cristo. Aqueles que não querem sofrer não devem de modo algum ser cristãos, pois ser cristão é abraçar a cruz. E é disto que está se falando o Evangelho de hoje. Eu gostaria muito de falar um pouco mais, mas o tempo urge, temos que fazer nossas orações.
Desejo a todos um grande final de semana. Desejo a todos a paz. Que São Francisco e Santa Clara nos abençoe. Que a paz e o bem que vem de Deus, que é o próprio Deus, esteja em nossos corações por intercessão de São Tiago Maior, apóstolo do Senhor, e também pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.